Vamos mergulhar juntos no Evangelho de Lucas para entender uma coisa incrível. Como a angústia de uma única família acabou marcando o início de um capítulo totalmente novo na história. A gente vai ver como uma notícia muito, mas muito esperada e ao mesmo tempo totalmente inesperada chegou para a casa de Arão e mudou tudo. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, né? E é um paradoxo se a gente parar para pensar. Como é que um drama tão pessoal, tão íntimo de um casal pode acabar tendo um impacto universal? Bom, é justamente isso que a gente vai desvendar aqui. Para a gente entender o peso dessa notícia, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário da época. A história não começa num tempo de paz, de prosperidade. Não, pelo contrário. Começa num período de uma escuridão bem profunda. E essa escuridão tinha, digamos, duas camadas. Tinha a camada nacional, sabe, uma desesperança política e espiritual geral, e num nível muito mais pessoal, existia a dor silenciosa de um casal que carregava um fardo muito particular. Politicamente falando, a coisa estava feia. Israel estava sob o domínio de Roma. E pior, era governado por Herodes, um rei edomita, que nem pertencia à linhagem que o povo esperava. Agora, espiritualmente, o cenário era ainda mais desolador. Era um silêncio divino que já durava séculos. O povo esperava, clamava por uma intervenção, mas a esperança, sabe, estava indo embora aos pouquinhos. Mas olha só, mesmo no meio desse caos todo, existiam pontos de luz. E é exatamente aqui que a gente conhece os nossos personagens principais, Zacarias e Isabel. E aqui a gente vê um contraste muito forte. Zacarias e Isabel pertenciam à casa de Arão, ou seja, a linhagem dos sacerdotes, responsáveis por tudo lá no templo. O texto descreve eles como irrepreensíveis. Isso não quer dizer perfeitos, claro, mas que eram pessoas íntegras, fiéis de verdade. Só que, apesar de toda essa retidão, eles carregavam um fardo pesadíssimo. Já eram bem mais velhos e não tinham filhos, o que, naquela cultura, era motivo de muita, muita vergonha. É nesse cenário de fidelidade no meio da dor que a história tem a sua grande virada. É aquele momento em que o sagrado simplesmente invade a rotina do dia a dia. Então, imagina a cena. Zacarias estava lá, cumprindo seu trabalho no templo. E por sorteio ele foi o escolhido para queimar o incenso no santuário. Pode não parecer muito, mas com tantos sacerdotes, essa era uma honra que um homem talvez tivesse uma única vez na vida. Um dia que tinha tudo para ser comum, estava prestes a se tornar extraordinário. Vamos tentar visualizar isso. Uma rotina de anos, um ritual super conhecido, mas, naquele dia, ali dentro do lugar santo, uma coisa completamente inesperada estava para acontecer. E aí está a promessa. Um anjo aparece do lado do altar e dá a notícia que Zacarias e Isabel esperaram por décadas. A oração deles, que talvez já fosse só um sussurro sem muita esperança, finalmente tinha sido ouvida. Mas essa promessa era muito maior do que o desejo de uma família. O filho, que se chamaria João, teria um papel histórico fundamental. Ele seria o precursor, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias, o Rei Prometido. As profecias antigas estavam se cumprindo. A casa sacerdotal de Arão estava na prática anunciando a chegada da casa real de Davi. Mas, como em toda boa história, aparece uma complicação. E uma complicação bem humana. Diante do impossível, a fé às vezes vacila. A reação de Zacarias é super compreensível, não é? A notícia era boa demais para ser verdade. O tempo, a decepção, tudo isso tinha desgastado a expectativa dele. Ele olhou para as circunstâncias, ele velho, a esposa também, e duvidou. E a consequência foi imediata e cheia de simbolismo. A falta de fé custou a voz dele. O homem que deveria sair do templo e abençoar o povo em nome de Deus, saiu de lá mudo. O silêncio que pairava sobre a nação se tornou o silêncio pessoal dele. Um sinal de que, olha, a promessa ia se cumprir com ou sem a dúvida dele. Mas, mesmo com a fraqueza humana, a fidelidade de Deus começou a se mostrar de um jeito bem concreto. E aqui está o ponto central da coisa toda. Deus estava costurando a história de um jeito incrível. Ele usou a linhagem sacerdotal, a casa de Arão, que cuidava da vida religiosa do povo, para preparar o terreno para a linhagem real, a casa de Davi, de onde viria o Messias. Ou seja, o templo estava abrindo o caminho para o trono. E enquanto Zacarias estava lá, em silêncio, a promessa crescia. Isabel engravidou. A gravidez dela se tornou a prova viva da fidelidade de Deus.
tirando de cima dela aquela vergonha que ela carregou por tantos anos. A dor dela se transformou em testemunho. Ok, essa história é fascinante, é uma narrativa histórica e tanto. Mas, e aí? Qual é a relevância disso tudo? O que a gente pode tirar dessa história hoje em dia? A fonte dessa análise nos aponta 3 verdades que permanecem. Primeiro, cumprimento. João Batista não era o ponto final. Ele era o dedo que apontava para Jesus, em quem todas as promessas de Deus se realizam. Segundo, resposta. A missão de João nos lembra que as boas novas não pedem só admiração, elas pedem transformação, arrependimento. E terceiro, mediação. O sacerdócio do Zacarias, com toda a sua honra, era temporário. Ele apontava para Jesus, o mediador perfeito e definitivo entre Deus e a humanidade. E é com essa reflexão que a gente termina. Porque, no fundo, a história de Zacarias e Isabel acaba nos confrontando um pouco, né? Diante daquelas esperas longas, dos silêncios que a vida às vezes impõe, será que o tempo e as circunstâncias acabam enfraquecendo a nossa fé, como aconteceu no comecinho ali com Zacarias? Ou será que a gente escolhe responder com confiança, acreditando que a promessa vai se cumprir no tempo certo, do jeito certo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.